Olá a todos, meu nome é Vanir, jogo no PokerStars com o nick T8A Paraíba 8T. Jogo poker online há mais ou menos uns 2 anos, de forma mais assídua e tentando aprender um pouco mais a cada vez que nós vamos entrar numa mesa e vamos disputar algum tipo de torneio, seja sitting goal, seja um multi-table. Não sou nenhum profissional, já quero deixar isso claro a todos. Estou fazendo esse meu primeiro vídeo, é um review que eu estou fazendo do torneio que eu cravei há mais ou menos uma semana, o de 10,45, 2,20 com um rebuy, um R, um A no PokerStars. O meu intuito de fazer esse vídeo aqui é para o meu próprio melhorar, o meu jogo ficar um pouco melhor, a gente poder evoluir na nossa jogabilidade e ouvir críticas, né, de outras pessoas, de repente uma ideia diferente da forma como nós fizemos determinadas jogadas. Estou à disposição de qualquer tipo de comentário e o objetivo é justamente aprofundar um pouco mais no jogo e com isso a gente conseguir melhorar os nossos resultados a cada dia que se passa estamos na mesa disputando aí. É, eu entrei nesse torneio, já estava rolando há algum tempo, não me recordo com quantos minutos, né? E vamos passar aqui algumas mãos, né? Primeiro aqui mão um 10-6, né? Que nós foldamos. Uma segunda mão aqui foi uma dama 8. Entramos de limp aqui nessa posição, estando no cutoff. Eu sei que muitos vão pensar e vão dizer que poderia entrar de raise ou de repente até um fold. Eu, analisando a mão aqui agora, acredito que talvez entraria de limp da mesma forma. Eu vou explicar porquê. Esse torneio é um torneio muito deep, muito devagar, e a maioria dos jogadores jogam esse torneio dando limp e com mãos, né, conectadas, com mãos naipadas, e isso acaba não influenciando muito. Se você der um raise aqui, por exemplo, se eu desse um raise aqui de 3x, 4x, eu tenho certeza que todos iriam dar call no meu raise. Então eu poderia dar um fold ou poderia dar um limp. Então, como já teve alguns limps antes da minha escolha, eu acabei optando por entrar de limp, ok? E aí o flop veio para nós aqui um 8-9-4 Rainbow, né? Acertamos aqui o segundo par. E aí o nosso amigo já sai betando ali um pouco mais de meio pote. É, a prática do range, né, é uma coisa que eu tenho tentado entender melhor, e a gente joga para tentar entender um pouco melhor essa questão do range. Então a gente, a princípio ele entrou de limp, né? Pode ser que ele esteja na mão dele, pode ter acertado, ele pode ter um Ice 9 ali sim, mas ele também pode estar dando esse limp, esse raise, tentando já me fazer foldar, e pode estar ali com um 10-7, um 10 valete, e por isso eu dei um call, apenas um call. Nós estamos aí com um stack considerável. Esse torneio é bom tentar acumular um pouco de fichas no início. Eu adoto sempre esse tipo de estratégia, e depois que a gente consegue acrescentar e acumular uma quantidade de fichas, a gente tenta soltar um pouco mais o jogo. E se por acaso a gente cair numa bad, uma coisa assim, a gente tem um rebuy, a gente pode fazer até um rebuy. Então quando isso acontece, eu faço um rebuy, aí a gente joga até vir um odd on de forma mais tranquila. Então eu dei um call, o nosso amigo no botão também deu um call, e aí a gente acerta o segundo par. Nosso amigo sai betando novamente, e aí a gente pode parar e pensar, né, que talvez por ele ter entrado de limpo, pode ter completado o 10 e valete ali. Acredito talvez que se ele tivesse completado essa sequência, ele talvez iria de check,
e não teria betado. Então ele betou, nós temos um call. E o nosso outro amigo ali também deu um outro call. No river bate um outro 9. E aí a gente vai se encontrar em uma situação um pouco delicada, porque se ele tinha um 9, um Ás e 9, como nós falamos no início, ele trincou esse 9 e um 10 valete pode ser que esteja no range dele. E eu lembro que essa jogada minha foi bem estranha, porque analisando agora o nosso amigo no botão, que estava dando só call, né? E agora, depois de um check de todos nós, ele beta 1800, que é justamente o valor que ficou de cada um de nós dois envolvidos nessa mão. Eu, avaliando aqui agora, eu acho que essa jogada dele não está demonstrando muita força, muito valor, porque ele só foi de call, ele só deu um raise agora de 1800, talvez querendo que a gente foldasse essa mão. Eu acho que eu dei o call e a gente está ali com os dois pares. Estávamos perdendo, né, no flop. A nossa sorte é que bateu a dama e nós fizemos dois pares. Mas analisando agora friamente essa mão, eu acho que talvez caberia um fold, talvez no turn, com a aposta do Goi Delis aqui, por ter batido a dama. Poderia ter cabido um fold ali. Não sei se eu tinha algum note dele. E acabamos que a gente puxou esse pote aí. E uma jogada bem estranha do Majestic aqui, né? Porque se a gente for avaliar, ele ter betado esses 1800, tentou blefar aí a mão dele. E acabou que nós demos esse call. 6 e 10 nós foldamos. Ás e 8. Esse Ás e 8 aqui. Bom, nós entramos de limp ali na MP1, né? Limpamos, fomos o primeiro a limpar. Analisando agora, mesmo estamos com um stack bem interessante, eu acho que eu poderia ter foldado essa mão, tá? Eu acho que eu poderia ter foldado essa mão. E aí a gente tem os raises ali, né? Tem um raise de 4x do Goi deles. E aí nós temos um call do Small Blind e um fold do Big Blind. Antes de acontecer esse meu call, a gente já tinha no pote já uma quantidade de fichas que pagar aí mais 120 fichas. Eu acho que o call, mesmo nesse raise 120, nós temos 320, 400. Pelo nosso stack, eu acho que já tinha dado, entramos de limp, agora a gente se envolve com o call. Mas eu acho que poderia ter dado fold logo no início, ter passado, somente acabou de ganhar uma mão com dama 8 ali, duas mãos atrás, então eu acho que a gente poderia ter foldado essa mão no pré-flop. Vamos ver como é que aconteceu aqui. Raise do nosso amigo no cutoff, o botão estoura, e aí a gente vai foldar essa mão, né? E aí o Majestic dá o call, e aí a gente vê. Para vocês verem, né, como eu disse, no início existem muitas mãos marginais em que as pessoas se envolvem, né? Então para vocês verem que o nosso amigo Goideres, ele deu um raise do botão de 4x com 7-10, né? 7-10. E aqui ele chovou, né? Ele estava aqui com duas pontas, né? Tanto com o 6 ou com o valete. E ainda se, né, de repente se alguém tivesse com um top pair aqui, teria virando aqui um par maior. E acabou que ele puxou aí esse pote.
Mas volto a dizer que eu acho que eu poderia ter dado fold no pré-flop. Aí de 6 foldamos. Aí aqui eu já achei um fold mais correto, né? Mesmo estando naipado, então no UTG mais 2 ali, eu acho que um fold ali não tá de ruim não. Eu deveria ter foldado também como aquele Ás e 8 eu disse anteriormente. Valete 5 fold, 8 e 7 fold, Ás e 6 fold, 7 e 2 fold, 5 3 fold, 9 e 3 fold, 5 3 5 3 também nós foldamos ali. Eu acho que se eu tivesse em posição no botão e tivesse entrado em gap, talvez eu dava um raisezinho, possivelmente talvez eu faria, tá? 5 9 fold, 7 10 no TG fold, 9 8 fold também, 7 9 fold, 9 6 fold, 10 e rei. Isso aqui tem alguma jogabilidade. Vamos ver o que rolou aqui. Então o nosso amigo ali abre com um raise de praticamente 2,5x, né? E com 10 e rei no hijack nós pagamos. Eu acho que o stack do fotogênico ali já não tá muito lá essas coisas, né? Então acho que não vai me machucar tanto. Acho que ele não vai também fazer nenhuma besteira indo all in no flop, porque é um torneio bem tranquilo. E acaba que um 10 e rei ali em posição pode ser que a gente consiga alguma coisa. E aí tivemos o call do botão e um call do Big Blind apenas completando. O flop veio 6, 7, 8. É um flop bem conectado. Tá certo? Nós estamos aqui para um 9 para fazer uma sequência, mas 10 e valete está nos ganhando. Foi um flop, tem o flush draw. Todos vão de check. Bate um 6. E aí o goi deles que nós vimos aquela mão que ele jogou, né, com 7 e 10. Ele sai aí dando raise. Eu dou um call. Acho esse call ruim, tá? Analisando agora aqui essa mão, eu acho um call ruim. Eu acho que o melhor aqui seria um fold. Desse call aqui foi bem ruim. Analisando a mão aqui, não tinha como dar esse call, porque eu tô perdendo pra muita coisa aqui. Ele pode estar ali com um 4 e 5, que já estaria seguido, né? 4, 5, 6, 7, 8 já estaria seguido no flop. E ele pode ter dado, ele já deu um bet, tirou outro fundo de check no flop. E agora ele deu um raise na virada do 6. Eu acho que foi bem ruim, né? É bem ruim esse call na virada desse 6, porque a gente pode ver aqui que rodou de check, né? E aí quando deu 6 ele deu esse raise. Por que ele daria esse raise? Colocando um range de mão dele ali, eu acho que dificilmente ele tá blefando essa mão dele. Porque eu estaria dando esse call só se fosse por blefe. Se eu estivesse blefando e talvez querer fazer alguma coisa, tipo se batesse alguma espada no river, talvez se ele jogasse check eu poderia de repente dar um raise e forçar ele a dar um fold. Então eu posso te dar esse call pensando nessa linha, mas eu acho que foi ruim esse meu call de 250. E aí bate um 3, e aí ele novamente dá um raise. Na cabeça dele, talvez eu tenha dado o call foi justamente por um flush draw que não bateu, então ele se sentiu confortável de dar esse bet de 700. Não vejo nenhuma outra saída melhor aqui do que dar um fold, e foi o que nós fizemos ali, temos um fold. Mas eu acho o call bem ruim no turn. No turn eu acho um call ruim, deveria estar do fold já. 9 dama, nós foldamos 5 e 4 no TG. Eu joguei essa mão e entrei de limp e já acho ruim, tá? Acho ruim essa jogada minha. Por isso que é a importância do review, né? Mesmo
Espera que eu estou jogando outro. Estou batendo alguns sitting goals aqui. Temos um par de dama. Aqui eu vou chovar, tá? Tô com 10 blinds, é um torneio turbo. 180 players, 150 cents. Trincamos a dama, agora é só a gente torcer aí para que ninguém esteja com flush draw. Vamos ver o que vai acontecer. All in, ás e ás. Quebramos aí um ás e ás, hein, moçada? Muito bom. Então, esse limp no 4 e 5 do TG, eu acho ele bem ruim. Eu acho que eu jogo essa mão com dependendo dos jogadores que estão na mesa e com os blinds maiores. E claro, entro de raise e acho bem ruim. Mesmo que eu tô com stack bom, eu acho que fora de posição, entrar de limp, eu vou tomar raises aqui depois. Posso tomar raises depois de outros jogadores aqui. E talvez eu acabe dando um call no raise e aí você acaba se envolvendo em uma mão que é marginal. Então eu acho o limp aqui bem ruim, tá? Flop veio 3, 6 e 9. Estamos aqui por duas pontas, né? Check, check. Aí, check, check. Bateu um outro 9. O Jim Catchers dá um bet de 105, que é muito pouco. Aí nesse caso aqui eu acho que não tem nem como eu foldar, né? Dá pra dar um call tranquilamente. Porque se bate ali, se bate justamente uma das pontas que nós estamos precisando, a gente tem a vitória do pote aí. Mas não foi o que aconteceu. Bateu um outro 6. E aí a gente tem dois pares na mesa. Nós temos aqui um flush draw. Eu acho que não há nada que fazer nessa mão, a não ser desligar dela e foldar, né? E aí o Jim Caster ele foi de check e eu fui de check e ele puxou com rei 8. Talvez se eu tivesse dado um raise, talvez eu poderia até puxar, né? Apesar de que eu acho que ele talvez não largaria esse rei 8. Enfim, eu acho a entrada um limp no TG com 4 e 5 ruim. Além disso, os nossos amigos na mesa viram, né, essa minha ação com limp com 4 e 5 suited. Próxima mão 7 4 damos fold, 9 3 fold, rei 7 nós foldamos, 6 7 foldamos, valete rei. Essa mão que nós jogamos. Agora deu um mini raise. Essa questão do mini raise, eu posso dizer pra vocês que na maioria das vezes eu vou tomar call, né? Esse nível que nós estamos aqui que não tem ante e que não tenha que os stacks estão bem deeps, né? Então a gente vai ganhar call aqui é só mesmo para que eu não entre de limp. Então eu dou um mini raise e a gente vai fazer uma avaliação do flop. E o flop acabou que veio um flop bem conectado. É um flop que eu acredito que esteja no meu range, né? O rei, dama e 10. Então eu acredito que esse flop ele está bem conectado com o nosso range. E não tanto com o small blind, porque o small blind aqui ele vai defender. Talvez eu estaria perdendo aqui pro rei dama, um rei 10, né? São pares, são cartas que estariam me vencendo e que poderia estar no range dele. Então aqui a ação que eu tomei foi dar um raise, né? E aí o goi deles soltou, até porque a gente recorda que o goi deles ele joga aí com algumas cartas. Ele pode ter dado algum call ali. Não, acho que a gente não deu call com Ice. Se tivesse dado um call no pré-flop com Ice, talvez ele daria esse call nesse raise pelo valete e talvez completar a sequência, né? Então aí nós puxamos esse pote. 6 e 5 nós foldamos. Rei 9
eu joguei essa mão e mais uma vez acho que foi jogado de forma errada. Primeiro que nós entramos ali de limpa, acabamos de dar um raise, né? Mini raise com rei e valete, e agora a gente volta a dar um limpa. Então eu não gosto, avaliando agora essa minha jogada, acho ruim esse limpo com rei 9, fold ali tranquilamente. Tranquilamente eu fold essa mão aí. Eu acho que a melhor jogada seria dar um fold mesmo, tá? E aí a gente novamente, porque eu vou fazer o comentário que talvez eu possa até estar enganado, mas na maioria das vezes quando você entra no babau de forma errada, equivocada, acontece mais das vezes isso aí, ó. Você fica com duas brocas e aí você acaba tomando uma paixão tão grande pela sua mão que você não consegue largar ela mais, achando que pode ser que o baralho te ajude. E não dá para jogar realmente poker contando com a ajuda do baralho. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Fomos de check. O cálculo ali no botão betou. Pot. Deu um raise do pot. O Dreamcast deu um call. Apenas um call. Esse call dele, ele pode ter acertado essa dama ali. E pode também estar com dama e valete. Ele pode 9 valete. Suited, que de repente pode estar com 9 valete de ouros. Então ele pode, esse call dele pode ser alguma coisa acho que flush draw, a gente tá vendo aqui, dificilmente alguém vai dar um call pro flush draw, porque a gente tem aqui um flop bem rainbow, né? Então eu acredito que não seja o call do Dreamcast ali, não seja por conta de flush draw. E nós, foi o que eu falei pra vocês, a gente acaba se envolvendo numa mão que já estava errado desde o início do pré-flop, né? A gente está perdendo já aqui algumas fichas por causa de uma mão que foi escolhida entrar de forma errada. Demos um call justamente naquela expectativa, né, de que a gente o baralho vai ajudar e que a gente acabe levando, mas o call no flop é ruim. Demos um check, check também do botão. E aí bate um 5. Vou interromper novamente aqui. Estamos com uma mão aqui de um outro multitable aqui de 55 cents. Nosso amigo aqui no Big Blind, eu dei um raise. Nós temos 1976 no pote. Eu tenho que pagar 364. Eu acho que aqui eu vou dar um call. Vamos avaliar o flop, tá? O flop foi... Não acertamos nada. Eu dei o call ali porque já tinha quase 2.000 fichas. Eu tinha que pagar mais 300 e poucas fichas. Então eu acho que o call não era ruim, não. Mas aqui tá bem difícil continuar nessa mão. Acho que vou ter que largar. É um torneio turbo. Agora temos que largar. Nosso amigo vai ao in. Ele fez o raise. E o Loconlau deu um call no Big Blind. Acredito que eu esteja perdendo essa mão. E vamos dar aí um fold aqui. E NH pro nosso amigo ali que puxou aí um pote bacana. Bom, então aí agora a gente se encontra naquela situação, né, que o baralho justamente não ajudou. E não há nada o que fazer aqui a não ser jogar pro check também, porque é desligar da mão. Não tem o que se inventar aqui, com certeza a gente está perdendo, nós não temos nada. E meu rei aqui está perdendo para muita coisa, como carta alta aqui. E possivelmente aqui alguns dos dois tem uma dama, ou tem esse 10, ou de repente tem mesmo um 7, ou alguns pares menores. Então essa mão aqui com certeza acredito que nós estamos perdendo. Todo mundo foi de check. E aí Jim Cat mostra 8 e 9. O cálculo mostra o Ás Valete. E nós perdemos ali
né? O Dreamcatcher ele deu justamente um call ali, ó, justamente pela sequência, né? Nós falamos de 9 valete, mas o 8 e 9 era justamente duas cartas que estavam no range dele para ele ter dado aquele call, né? Tentando bater aí a sequência. Agora, é bem ruim o call do Dreamcatcher também, assim como o meu, porque tudo bem, se bate um valete ali, ele faria uma sequência do 8 9 10 valete, dama, né? Mas se bate um valete, como ele estava esperando, na seta ele não achou que nenhum dos dois ranges aqui poderia fazer uma sequência, né? Porque o valete aqui só estaria perdendo por um Ice Rei. Por um Ice Rei. E a mão foi limp, todo mundo de limp, né? Então, agora o nosso amigo cálculo limp com Ice Valete, né? É uma jogada optada aqui pelo cálculo aqui, entrar de limpo com Ice Valete. Deu sorte que acabou puxando, mas eu não entraria de limpo com Ice Valete de jeito nenhum. Bom, mas essa mão nossa aqui, eu acho que o erro aqui, com certeza, que parte da nosso lado aqui é ter entrado de limp com o rei 9, né? Eu acho ruim o call ali com o rei 9. Seguindo ali então, agora nós mudamos de mesa, né? Estamos com Ás e Dama. E nós abrimos aqui com quase 3x no TG. Acho que o rei está ok. Se alguém discordar depois pode colocar algum comentário lá. Mas eu acho que não está ruim esse raise não. É uma coisa que aconteceu aqui agora. É claro que aqui a gente vai abraçar, ainda mais que um torneio vai afetar meu stack. Pode ser que a gente, se nós perdermos, a gente vai perder algumas fichas. Agora uma coisa que, observando essa mão, que eu tenho notado que eu tenho cometido de erro, e de repente isso acaba, talvez algumas pessoas também passem percebido, é justamente antes de dar o tipo de aposta que vamos fazer, se nós vamos fazer alguma aposta, se nós vamos desistir, se nós vamos dar um call, é esquecer de olhar quem está realmente à nossa esquerda, dando uma volta no ciclo, né? E isso é uma coisa que eu tenho esquecido muito e acho que tem às vezes me atrapalhado. Aqui no caso, olhando pelo stack dele, mesmo que ele fosse all-in, eu ia dar um call, mas alguns momentos eu esqueço de fazer essa avaliação. Se a pessoa do meu lado, eu vou abraçar se ela me der um all-in, aí às vezes nem compensa você dar a entrada de raise, né? Agora, a decisão é relacionada ao nosso amigo Wild God aqui. Se eu dou apenas um call ou se eu chovo por cima. Ele me deu um call. Eu não sei o que vocês vão achar, mas se eu der um call, ele também vai dar um call. Ele vai ficar com praticamente 10 blinds para trás. Acredito que talvez ele não dê esse call se eu der apenas o call. Vamos ver como é que eu joguei. Se eu chover por cima, dei só um call e ele deu um fold. Aí a gente encontrou aquela situação, né, onde estávamos totalmente dominados. Bateu o Ice pro nosso amigo Nadina lá em cima e aí ele dobrou o seu stack. E o Wild Gold realmente ele acabou largando após o meu call aqui, que por certo lado acaba demonstrando um pouco de força, de valor também, né? Mas tá no jogo aí, perder esse Ice Rei contra Ice Dama é o que mais acontece aí jogando no Poker Stars. Dama e 2 foldamos, par de 10. Vamos ver como é que rolou esse par de 10 aqui. Fold ali. Aí o nosso amigo ali do MP1 abre, o Alonso, ele abre com um raise de um pouco mais de 2x. Temos um fold, outro. Aí nós temos um tribet.
do W Coping. E um call do Flaxir. Não conheço os jogadores, né? Acabei de chegar nessa mesa tem pouco tempo. Eu acredito que dar um 4-bet aqui eu acho desnecessário. Eu acho, antes de feita a jogabilidade aqui, eu acho que a melhor jogada seria um call mesmo. Vamos ver se foi o que eu fiz. Não, eu forbetei ali quase que 2x o W Copy e o Flaxir. Eu acho que esse forbet aí não é bom, porque o que vai acontecer? A quantidade de fichas que já está em jogo, eu acho que dificilmente o W Coping ele vai largar e o Flaxir vai largar. Talvez o Alonso ele deu fold ali. Provavelmente eu dei esse forbet justamente para já tentar isolar alguma coisa aqui e forçar que de repente que o Flaxir aqui ele desista e fiquemos em heads up apenas entre eu e o W Coping, tá? Provavelmente foi essa a minha intenção, talvez dar essa forbet na hora da jogabilidade ali. Só um instantinho que a gente tá aqui naquele sitting goal. Agora nós estamos com um par de rei, não tem nenhuma outra escolha a não ser chovar, né? Estamos lá nas últimas opções, das últimos lugares. Estamos no botão. Tudo rodando em fold. Um raise ali do nosso amigo. E aqui a gente vai chovar esse par de rei. Tentar dobrar o nosso stack aqui novamente. Dobramos com dama, dama, quebrando um par de ás. O que o romeno vai fazer ali? Pagou com ás e 4. Estamos segurando e seguramos. Mais uma vez dobramos aqui o nosso stack. Estamos dando sorte com isso aqui, hein? Bom, então provavelmente nesse par de 10 a intenção talvez da minha escolha foi ter dado esse 4-bet, que foi praticamente um mini 4-bet, né? Não, foi quase que 3x, né? Foi 2,5, 2.7x da tribet do W Coping e do squeeze ali do Flaxi. A ideia provavelmente aqui era dessa 4-bet, eu não vejo uma outra forma como eu joguei, com talvez a intenção de não que eles deem fold, porque eu acho dificilmente o Alonso provavelmente pode ser que dê fold, a não ser que esteja algum valor assim, um grande valor, e aí eu acho que ele nem vai dar call, ele vai dar all-in. Eu acredito, se o Alonso tiver realmente um jogo na mão, ele vai de all-in. Eu acredito, ele não vai dar call para ficar ele vai ter que pagar aqui mais 1000 e poucas fichas, ficar com 1500 fichas para trás. Eu acho que ele dificilmente vai fazer isso. E vamos ver o que aconteceu. Então, o Alonso realmente ele foldou, não tinha uma mão tão forte. O W Copy aí que tá. O W Copy agora ele vai ao win. Eu acho que aqui se a gente cair, a gente tem o rebuy. Eu acredito que eu tenha dado call. Eu vi aqui, eu tô verdinho, então eu dei o call. Mas antes de avaliar esse call que eu dei, eu acredito que é o seguinte: o que ele pode ter ali na mão dele? Com certeza ele deve ter um ás e rei, ou pode ser que a gente esteja, eu acredito que par menor de 10 ele não tenha. Ele não vai me chovar ali com par de 9, par de 8. Eu acredito que ele pode ter na mão ali um ás e dama. Acho que ás valete também não ia chovar. Acho que tem um ás e dama, ás e rei e pares maiores do que o par de 10. Eu, avaliando, eu daria o call. Não iria foldar essa mão, até porque a gente, mesmo ficando com 3.400 fichas, a gente estaria aí com o stack ainda confortável. Mas se a gente consegue dobrar o stack agora, a gente consegue fazer aquela estratégia que eu disse para vocês no início, que é acumular uma quantidade de fichas para somando com a add-on, e a gente consiga ter uma margem de frente, que depois que é passado o período de rebuy de add-on,
você consegue jogar um pouco mais, dando 3 bets, 4 bets e existem bastante folds, mas você tem que ter essas fichas. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Dei um call, exatamente, olha lá. Foi um Ice Rei, como eu havia dito para vocês, né? Um Ice Rei. Então a gente tava aí, né? Bateu o rei no flop e depois bateu o nosso 10 no turn. E aí a gente acabou dobrando o nosso stack indo para 10k de ficha aqui. Como eu disse pra vocês, né? Eu acho que ele realmente ali, ele não daria ele tribetou e ele não me chovaria com outra coisa a não ser isso. Um Ás Rei, Ás Dama e pares maiores. Com certeza par valete, par de dama, par de rei e par de ases. Mas, como eu expliquei pra vocês, acho que o call não foi ruim de tudo por aquela estratégia de querer dobrar. E se a gente perdesse, a gente dava o rebuy, já estava próximo do Adion, se eu não me engano, do rebuy e do Adion. A gente dava o rebuy, o Adion e a gente começava o jogo de novo. Bom, dobramos a nossa stack então, agora a gente está aí com 10k de ficha, né? Mais de 100 blinds aí de fichas. Dama 4 nós foldamos, 7, 9 nós foldamos. Deixa eu só ver como que eu costumo jogar essa mão. Eu dei um raise lá em cima. O raise lá em cima foi quase um all-in, né? Tivemos um raise lá em cima. Flax foldou, nós foldamos também. Demos um call. Aí check, check, o raise, bateu um AIS, check, valete 7, valete 10 e dividiu os dois lá, o cara tava em all-in ali, né, então a gente deu esse call pra ver o que rolava. 9 e 10, então, aí é que existe aquela questão que eu falei pra vocês, né, a gente adquiriu agora um stack um pouco mais confortável. Esse 9 e 10 eu costumo subir, dando esse mini raise mesmo, vou dar um call agora no all-in aqui. Temos um chove lá do Angéricos. Eu vou dar esse call, é um torneio turbo. Eu sei que muitos foldariam. Nós estamos longe aqui do ITM ainda. Vamos flipar. Eu acredito que a gente não seja pares grandes ali em cima não. Vamos ver o que acontece. Rei 9. Estamos puxando. E puxamos. Mais um. É isso aí. Esse torneio turbo não dá pra ficar ignorando pares. Realmente os pares eles fazem uma certa diferença na jogabilidade. Voltando para essa mão 9 e 10 aqui, só um instantinho, pessoal. Vou voltar a colocar a bateria aqui no notebook. Pera um instantinho, por favor. Voltamos aí. Esse 9 e 10 então eu acho que eu dou esse raise. Vamos só fazer um registro aqui no torneio aqui antes que se encerre. Esse 9 e 10 eu já tô com um stack ali, como vocês viram, mais de 100 blinds. Então eu já começo a fazer alguns moves um pouco diferentes para não ficar no padrão onde os vilões pensem que eu só tenho mesmo ali, que eu só tenha cartas, né, maiores, dando esses raises maiores. Então eu dou esse raise com 9 e 10 com stack um pouco mais confortável. Se eu tivesse short ali, com certeza eu iria dar o fold nesse 9 e 10. E aí a gente tem uns folds ali, foldar no fold,
E nosso amigo já tá lá em all-in, né? É, acaba que a gente perdeu no flush ali. Mas novamente é um erro que a gente comete aqui agora avaliando essa mão, porque eu dei esse raise com 9-10, mas eu tava na cara que eu ia tomar um call aqui do nosso amigo Bloss vem aqui. E acabou que isso demonstra que eu já estava abrindo com 9-10 suited. Tá certo que chegou em gap, mas já ficou essa informação para a mesa aqui. Estávamos já dominado, né, dama valete, acertamos o par no flop e nosso amigo Blosen acertou o flush no river e aí dobrou mais uma vez o stack dele. Rei 9 foldamos, 7-9 acredito que nós temos foldado aqui. É um raise lá e fold do 7-9. Simples. Rei 5. Essa mão aqui eu perdi uma quantidade de fichas. Devo ter feito lenha aqui. Vamos dar uma avaliada aqui. Um raise. Então, o que ocorre é o seguinte. Nós demos um call ali. Eu acho que com esse rei 5 defender o small blind, se a gente for avaliar, tá certo que a gente tinha que inteirar aqui 136 fichas, né? E era quase que 5 para 1 aqui. Mas acontece como aquilo que eu falei para vocês, às vezes a gente acaba se envolvendo com mãos marginais, e se a gente não tiver a habilidade de saber foldar e entender melhor o range de mão dos vilões, a gente acaba se envolvendo em rascada, porque o baralho pode acabar aprontando com a gente, né? Então aqui, ó, a gente o que acontece é que a gente acerta o top pair, né? Ficamos aqui com flush draw, tá certo que não é nuts, porque alguém pode ter um ice, né? Foi um raise pequeno e vários calls, então alguém pode ter um ice. Nós demos um check no small, acho que o check é uma melhor jogada mesmo. E aí a mesa rodou em check. Aí temos ali um raise, ó, temos um raise do Flaxi, um raise de um pouco menos de meio pote. Esse Flaxi a gente notou que ele foldou aquela mão e ele sai agora liderando depois de squeezar no botão. Eu acredito que esse raise dele não seja muito pelo rei. Eu acredito que talvez seja alguma coisa com sequência, né, ou flush draw. Então eu acho que esse raise dele, esse rei eu acho que não está no range dele aqui não. Eu acredito que não. Temos o fold ali, fold, um call do Rebels. Então, aí agora a nossa mão teoricamente ela ficou mais grande ainda, né? A gente agora tem o top pair. Estamos aqui com flush draw e duas potas, né? Se bate um 3, a gente faz uma sequência. Se bate um 8, a gente faz uma sequência. Então a gente realmente cresceu bastante nessa mão. E por incrível que pareça, nós perdemos ela. Eu acho que agora aqui eu não tenho como mais largar essa mão, né? Jogamos de check novamente. E agora o Flaxi ele dá um raise menor, né? Acho que o raise dele foi menor que o outro que ele deu. Não, 480. Ele voltou a betar então agora um pouco mais do que ele betou no flop, né? Ele beta aqui 560, que é quase que 20% do pote, né? Um valor bem abaixo. Ainda continuo achando que talvez ele esteja aqui. Pode ser que ele tenha acertado essa sequência. E ao fazer esse raise, ele está querendo extrair justamente de quem tem esse rei
e quem quer bater ali no flush draw. Eu acredito que esse Flax ele pode estar ali com no botão, talvez ele pode estar com 8 e 5, com 8 e 5 ali. Eu acredito que esse raise dele aí, ele tá querendo distrair de quem tem um rei e de quem tá tentando fazer um flush draw. Eu acho que ele deve ter acertado a sequência. Nós demos um call e também o Rebels deu um call. E aí a gente não acerta. A gente não acerta. A gente não acerta a nossa sequência. A gente não acerta o flush draw. E a gente também simplesmente faz os dois pares. E aí eu acho que a mão ficou bem ruim, né? Porque com certeza algum dos dois tem um 3 ou algum dos dois tem um 8. Eu acredito que algum dos dois tenha o 3 ou 8 na mão. Nós jogamos de check. Aí o nosso amigo Rebels, ele simplesmente beta pot. Betou o pot. O Flax dá um call e nós também damos um call. Esse call meu ele é muito ruim. Muito ruim. Nossa, mas ele é muito ruim mesmo. Dificilmente sem revelar a mão aqui nós ganhamos essa mão. Eu já vi, na verdade eu sei porque tá vermelho ali, mas o meu call ali é muito ruim porque mesmo tendo os dois pares, por ter dado call um dos dois ali na posição final, o 3 ou 8 tá no range de mão dos dois. E vamos ver o que tem ali. Mais e 8 e 8 e 8. Então, acabou que dividiu o pote entre os dois e eu fiquei aqui com 4k de ficha. Realmente, esse meu call aqui, ele é muito ruim. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. A gente tava ganhando. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender de que a gente tava ganhando até determinado ponto, né? Pra vocês verem que quando o Flax ele beta esses 560 aqui, ele beta porque justamente ele ficou com duas pontas, né? Não, ele tava dependendo só do 5. Na verdade só tinha uns 4 out dele que era o 5. Mesmo assim ele deu esse bet 560 e acabou que ele puxou acertando a sequência com o par de 8. Porque na verdade a gente avaliando, ele deu esse rei porque o rei ele não viu esse rei na mão de ninguém. Eu tinha um rei, mas ele não viu esse rei na mão de ninguém e achou que o par dele estava ganhando de todos esses pares aqui, né? E o nosso amigo Wise 8 lá, o Wise 8 ele dá aquele bet pot e o Flax dá um call. Realmente o meu call é muito ruim mesmo, tá? Mas é aquilo que eu falei pra vocês também, né? É uma mão marginal que a gente podia ter evitado de ter entrado. A gente não precisava de defender o Small Blind com Rei 5, né? Aquele City Goals de 50 cent, né? A gente tá aqui. Tem um Reis ali. Ó, aqui eu vou dar all-in. O stack aqui é bem pequeno, são 5 blinds, e ele também tá 5 blinds. É all-in e vamos. Diretor de limp, né? Pagou com valete dama. Tá totalmente dominado. Estão puxando, bateu um valete e bateu um 9. É aquela situação, né? O torneio turbo, esse City Goal turbo, ele tem disso. Mas aqui a gente levou essa fatiada do brasileiro ali também, o Tulão. Mas eu acho que a jogada certa é aquilo mesmo. Um limp, de limp, não tinha o que fazer ali, a não ser dar um all-in mesmo. A gente estava realmente à frente e acabou que o baralho dessa vez não ajudou. Importante a gente tomar decisões certas, né? Como nesse Rei 5 não foi uma decisão certa ter dado esse call aqui com o Rei 5, né? Indo adiante, 8-3 fold, 8-3 outra vez, 8-3, né? Fold, agora 8-2 fold, 5-6.
Opa, pera aí. Ah, sim. É porque aí já, né, já estão com 10k de ficha aqui, é porque nós fizemos o add-on de são de 6k de ficha, e aí nós estamos com 10k de ficha, e a gente volta a ficar com 100 blights, né? É aquilo que eu falei com vocês. Se a gente está com aqueles 9k de ficha, a gente dá um add-on, a gente estaria com 15k de ficha agora, e a gente estaria com um stack muito confortável, são 150 blights, dá pra gente fazer bastante jogo. Bom, o Rebels ali, que jogou aquele Ice 8 aquela hora, ele dá um raise de 3x. Eu dou um call, eu acho o call bem ruim. Tá? A jogada aqui certa, aqui na minha visão, olhando aqui hoje, é fold, tá? Eu tenho 1, 2, 3 para falar aqui ainda, mais o Small Blind, o Alonso aqui para falar. Não vejo fundamento e necessidade nenhum de dar esse call. Se eu tivesse um botão, até ia, mas eu tenho 3 pessoas depois de mim ainda, então o call aqui é bem ruim. Check, nós vamos checar. E aí o bet 100. Se eu tivesse dado um call em 100 ali, eu acho que eu vim matar agora, porque não tinha nem porquê eu não call com aquele 100, não tinha nem tentado nessa mão. 5, 8 fold, rei 2 fold, as 4, 8 valete, as 7. Esse as 7 aqui, vamos ver só como é que ele rolou aqui. Mas pelo, é um raise lá do Lookman, é fold mesmo, sem nenhuma preocupação. Um call e demos um fold. Acho certo esse fold aí. Rei 8 nós foldamos, 2, 9 foldamos, 4 e 6, 8 e 6, as e 8 UTG. Abrimos de mini raise. Ganhamos um call de todo mundo. Ganhamos call porque não tem jeito, né? A gente acaba que o valor é muito pequeno, né? Acho que é ruim também esse raise do TG, mini raise com Ice 8. Acho que pode se deixar guardar ficha para outros momentos aí, outros spots melhores. E aí nós foldamos, né? O Flaxi dá um raise ali de uns 30% mais ou menos do pote. E aí nós foldamos. Parece que todos foldaram, ele puxou o pote ali. 7 e 10 e agora um Ice Rei. Vou finalizar com essa mão agora aqui no Ice Rei. Vamos ver como é que foi esse Ice Rei. O Alonso lá deu um raise, um call, outro call. E aí aqui a gente tribeta, né? Acho que poderia ser um pouquinho maior, talvez esse size aqui. Eu acho que poderia ser um pouquinho maior. Foi quase que um mini, né? Um mini tribet aqui. Vou ganhar call de todo mundo ali. Ninguém vai foldar essa mão. E jogando com o Ice Rei forte posição. O ideal é que a gente forçasse que o pessoal largasse essa mão, né? Mas do jeito que está aqui, dificilmente alguém vai largar essa mão, né? Foi o que eu falei, todos deram call. Aí o flop vem 8, 2 e 5. Nós vamos de check com todo mundo. E aí aqui a gente beta, né? Mais ou menos aqui um pouco abaixo de talvez uns 40% do valor do pote. E todos os oponentes eles acabam foldando a mão. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu vou parar aqui nesse Ice Rei. Vamos fazer os próximos aí mais pra frente. E espero que vocês tenham gostado aí. Peço desculpa qualquer coisa. Primeiro vídeo que eu faço. Então talvez possa ter faltado palavras ou conhecimento técnico. Espero só apenas ter contribuído com alguma coisa. E se alguém quiser deixar qualquer tipo de comentário, pode ficar à vontade aí, tá bom? GL a todos nas mesas aí e até a próxima.